Fala, empresário! Você já sabe, eu sou Levi Gimene, já sabe também que eu criei esse canal para compartilhar experiências, histórias, dicas práticas, vivências para nos ajudar, né? Para ajudar você a gerenciar o teu negócio mais sólido, um negócio à prova de crise. Hoje eu vou falar de um assunto interessante, né? E ele veio de uma palestra que eu fiz e que eu disse assim que quem demite todos na empresa é o fluxo de caixa. Tanto os funcionários como os donos são demitidos pela falta de dinheiro, pelo fluxo de caixa. Ou, claro, às vezes, quando você precisa melhorar o teu fluxo de caixa, aumentar a rentabilidade, você precisa cortar custos e corta em vários lugares. Essa frase, pela profundidade dela, ela teve um impacto grande. Aí, daí para frente, seguidamente, né, eu comecei a falar sobre isso e sempre com algum impacto, né? Normalmente um grande impacto, né? Que as pessoas falam assim: caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Eu achava que quem demitia era o cliente. Também, o cliente também demite. Mas se você pode ter muitos clientes e o teu negócio não está dando resultado, e aí quem vai te demitir não é o cliente, é o fluxo de caixa. E por que eu falei isso, né? Porque eu estava falando justamente sobre gestão financeira. E no mundo dos negócios, gestão financeira é palavra-chave. Sucesso de qualquer empreendimento, de qualquer negócio, depende de estar gerando caixa, depende de dinheiro. E, claro, entre as muitas ferramentas para o controle financeiro, a gente tem lá o fluxo de caixa. E ele se destaca das demais ferramentas, por quê? Porque você faz o acompanhamento de como a empresa está no dia a dia. Através do fluxo de caixa, você consegue saber se a empresa está superavitária, se a empresa está deficitária. E você consegue entender, ver o seu negócio acompanhando os números do caixa. De imediato, depois você tem a contabilidade, depois você tem outros controles, né? Então, quem demite todos na empresa é o fluxo de caixa. Isso ilustra a importância do planejamento financeiro no dia a dia, a importância de você cuidar do seu fluxo de caixa. Só para lembrar, a gente tem vídeos aqui ensinando como é que a gente faz o fluxo de caixa, ensinando como é que você analisa, né? Como é que você lança as entradas, como é que você lança as saídas, o que você faz quando falta dinheiro, o que você faz quando a falta de dinheiro é temporária. Então, o Rodrigo vai colocar aqui, vai lá, dá uma olhadinha. Se você já sabe fazer fluxo de caixa, parabéns. Se você está fazendo fluxo de caixa, controlando, como a gente vem falando aqui, a gente vem insistindo, você está dando mais chance para o seu negócio dar certo. O fluxo de caixa, ele acaba oferecendo uma visão detalhada das finanças. Ele permite que os gestores, os empreendedores, compreendam e controlem a saúde financeira do negócio. Esse controle também ajuda a tomar decisões estratégicas, evitar crise de liquidez, tomar decisão sobre compras, estoques, prazos de clientes, prazos de fornecedores, enfim, decisões que vão manter a sua empresa no tripé. Você lembra lá? Lucratividade, geração de caixa e crescimento sustentável, né? A gente já falou disso aqui no canal também. Então, isso é manter uma empresa saudável. Então, minha amiga, meu amigo, empreendedor, empreendedora, a frase "quem demite todos na empresa é o fluxo de caixa" mostra o que acontece quando você não tem controle das finanças, quando você não controla o seu fluxo de caixa. É uma realidade dura, porém é verdadeira. Se uma empresa não tem gestão adequada dos seus recursos, do seu fluxo de caixa, ela vai em algum momento, mais cedo ou mais tarde,
ter dificuldades financeiras. E aí começa aquele problema. Você precisa cortar funcionário, acaba mandando embora gente importante para o negócio, né? E pior, gente, isso acontece o tempo todo. Isso acontece o tempo todo. Empresas que perdem a mão e não conseguem arcar os seus compromissos financeiros, não consegue pagar os funcionários em dia, pagar os fornecedores em dia, deixa de recolher os impostos e aí tem muitas consequências e muitos outros problemas que vão aparecer com a falta de caixa. Então, a falta de controle do fluxo de caixa pode levar você à insolvência, você não conseguir pagar as suas contas, né? E, claro, obriga você a cortar despesa, obriga você a arcar com o custo de demissão e compromete a sobrevivência do teu negócio, né? Então, quando isso acontecer, você pode demitir as pessoas e depois você vai ser demitido pela falta de dinheiro, vai ser demitido pelo seu fluxo de caixa. Gente, fazer o fluxo de caixa dá trabalho, sim, é verdade, mas as vantagens que você tem é muito grandes, são muitas. Porque uma delas é a previsibilidade. Permite que você se antecipe, tome decisões antecipadas para proteger a saúde do teu negócio. Quando você elabora fluxo de caixa, você faz análise, compara a situação que você preveu, a tua previsão com o que aconteceu, consegue fazer conexão, o que está gerando caixa, o que não tem, onde é que está indo dinheiro e não está dando retorno. Tudo isso você consegue perceber se você tiver um fluxo de caixa bem estruturado. O fluxo de caixa faz com que você entenda o caminho do dinheiro. E entender o caminho do dinheiro é uma coisa muito importante. Porque às vezes você está vendendo muito, mas não está sobrando dinheiro no caixa. Já aconteceu muito, eu acho que eu já até contei essa história aqui no canal, de um empresário, um microempresário, que veio conversar comigo e falou: professor, meu negócio está crescendo, eu estou crescendo muito, mas eu já vendi meu carro, eu já pedi dinheiro emprestado e o meu negócio está crescendo, mas eu não estou vendo a cor do dinheiro. Claro que ele não estava vendo a cor do dinheiro, porque ele não estava vendendo com lucro. Na verdade, ele tinha um lucro baixo e aí não tinha mais dinheiro para capital de giro e estava usando o dinheiro do banco. Usou o dinheiro do banco, pagou pelo uso do dinheiro e, claro, o banco apropriou uma parte do trabalho dele e ele não estava vendo a cor do dinheiro. Era verdade, ele reestruturou o negócio dele, diminuiu o crescimento, cortou alguns clientes tóxicos e ficou com os clientes bons. Ah, existe clientes tóxicos? Vamos falar um dia sobre isso aqui. Foi uma boa sacada essa agora. Vamos falar sobre cliente tóxico. Existe sim, e eles não são bons para você. Eles acabam fazendo com que você trabalhe para eles ganham o seu dinheiro. Você precisa ter um lucro satisfatório, prazos de pagamento de fornecedores e recebimentos que te permita que você não precise investir grandes volumes de capital de giro, ou se você estiver investindo no capital de giro, investindo o dinheiro que você tem. E claro, as coisas quando são controladas, você tem visão do teu negócio, as coisas ficam mais simples. As vendas vão gerar caixa, você não vai gastar com banco, você consome volumes de caixa suficiente para o crescimento. Aprofunde-se nas análises do teu fluxo de caixa. Não é desperdício de tempo, não é perda de tempo, é um aprendizado. Analisar o fluxo de caixa é um aprendizado. E para que você consiga fazer isso, você tem que registrar tudo, você tem que ter uma rotina, procedimento para que você tenha todas as receitas lançadas e receba elas em dia, você tenha despesas, investimento, tudo lá e até mesmo os empréstimos, tudo dentro do teu fluxo de caixa. E claro, tem que fazer projeção antecipada e realista. Isso é uma coisa muito importante para nós empreendedores. Realismo não quer dizer falta de arrojo,
de ir para cima, de ver oportunidades de negócio. Realismo é você fazer as coisas que dá para fazer dentro dos teus recursos financeiros ou com aquilo que você pode contar. Nunca com doideira, achando que vai vender muito, etc. e fazer grandes volumes de estoques. Vai fazendo a coisa devagar e lembrando que a gente fala sempre aqui, menos é mais. E lembre da frugalidade. Gaste somente aquilo que é necessário, somente aquilo que vai retornar para o seu negócio. Rodrigão, coloca aqui, Rodrigão, aquele episódio sobre frugalidade para ajudar as pessoas que ainda têm alguma dúvida com relação a gasto, saída de caixa. E baseie as suas projeções em dados reais e faça estimativas com dados históricos, mas sempre muito realista. Claro, isso faz parte da frugalidade, você fazer mais com menos, mas reduza sempre as despesas, elimine custos, elimine gastos desnecessários, gere uma folga financeira para o seu caixa. O melhor lugar do dinheiro é no caixa da sua empresa, não é em outro lugar, porque ele estando no caixa da sua empresa, você consegue dar a melhor destinação possível. Claro, você precisa diversificar suas fontes de receita, não pode depender de uma única fonte ou de poucos clientes. Diversificar os teus produtos, negociar e buscar vender aqueles produtos que dão uma lucratividade melhor, essa lucratividade maior, em algum momento ela vai virar caixa, Negociar com fornecedor, negociar com cliente permanente, a gente sempre fala disso aqui, antecipar as contas a receber e postecipar ou chutar lá para frente as contas para pagar. Isso vai melhorar o teu fluxo de caixa. Em suma, projetar, fazer o fluxo de caixa previsto e o fluxo de caixa realizado, depois comparar, vai ser um dos pilares para a saúde da sua empresa. E se você tiver dúvida, quem demite todos na empresa é o fluxo de caixa, inclusive você, empreendedor. E essa frase não é para causar pavor, não. É só para ressaltar a importância, e isso sim é apavorante se você não faz um fluxo de caixa, se você não faz um controle financeiro, mas a ideia aqui do nosso canal é essa, é que você faça uma gestão financeira eficaz do seu negócio, que você use os instrumentos, as ferramentas financeiras, porque você vai evitar crises, se elas vierem, você vai estar mais preparado e você vai estar sempre na lucratividade, geração de caixa e crescimento, que é o que a gente quer para todo mundo aqui. Portanto, dedique tempo ao planejamento financeiro. Quando você está dedicando esse tempo ao planejamento financeiro, você não está dedicando um tempo agora que está tomando tempo de você fazer outras coisas. Você está investindo no futuro do seu negócio. E se você quer deixar um legado, lembre, as empresas mais longevas, as empresas mais antigas do mundo, a maioria delas são conservadoras financeiramente falando. E aí, se você gostou do tema de hoje, gostou das dicas de hoje, não seja demitido pelo seu fluxo de caixa. E não deixa de dar aquele like pra gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seus comentários, deixa as suas perguntas e meu muito obrigado por você acompanhar o nosso canal, por você hoje estar com medo de ser demitido pelo seu fluxo de caixa. Muito obrigado e até a próxima semana.